Bom, antes então da gente começar a entrevista, eu quero falar um pouco do nosso entrevistado de hoje, né, do nosso convidado. O Alberto, então, ele é advogado, doutor em Diversidade e Inclusão Social pela Universidade Fevale, ele é mestre em Direito, tem 2 especializações em Direito Constitucional, Direito Processual Civil, ele é professor universitário em cursos de especializações preparatórios para carreiras jurídicas, ele é presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e de Gênero da UB de Santa Maria, ele é membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Seccional da UB do Rio Grande do Sul, pesquisador do Núcleo de Estudos Tribunais Internacionais da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele também é membro do grupo de pesquisa Artemis, Direito e Gênero da Universidade Federal de Santa Maria, integrante do grupo de pesquisa de CNPq, Metropolização e Desenvolvimento Regional da Universidade Fevale. Ele tem experiência em pesquisas da área de Direito, atuando principalmente nas seguintes temáticas: constitucionalismo contemporâneo, políticas públicas, direitos humanos, direitos sociais, novos direitos, diversidade e inclusão. Bom, ele tem um extenso currículo aí de várias atribuições, né? Então, Alberto, gostaria de começar te fazendo algumas perguntas, né? Que tu falasse um pouco sobre você, né? Quem é o Alberto? Certo. Bom, falar sobre a gente é sempre complexo, né? Sim. Quando nos pergunta quem a gente é, não é exatamente o que a gente faz. Sim. Né? Então, o Alberto é um cara legal, extrovertido, cheio de manias. Sim. Mas o Alberto, profissionalmente, tem uma trajetória que mais ou menos tu já traçaste em relação ao tema, né? Que é o que nos interessa para esse momento em relação ao programa. Uhum. Então, eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. Vim pequeno, com 5 anos, para o Rio Grande do Sul, porque meu pai era gaúcho. Ah, legal. Né? Então, da região de Cacequi, terra da melancia. Sim. Aí passei minha infância e adolescência lá e fui para Santa Maria fazer faculdade de Direito, onde vivi até o ano passado. Né? Então lá fiz minha graduação em Direito, as especializações em Direito Constitucional e Direito Processual Civil, né? E mestrado em Direito na Universidade de Santa Cruz, vizinha, né? E o doutorado na Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo, enquanto ainda morava em Santa Maria. Né? Então Sim. cursava as disciplinas indo e vindo. Sim. Então faz pouco tempo que eu resido em Porto Alegre, né? E desde a minha trajetória acadêmica, eu tenho me proposto a pesquisar os direitos da população LGBTQIA+. Né? Eu comecei pesquisando essa temática em relação ao direito justamente pelo fato de entender que existiam temas que o direito não dava conta o suficiente. Sim. Né? E muitos desses direitos não eram nem reconhecidos à época de quando eu estava fazendo a graduação. Por exemplo, o reconhecimento das uniões homoafetivas como família só se deu em 2011. A defesa da minha monografia sobre isso foi em 2009. Foi 2 anos antes do STF dar a primeira decisão. Né? O que já faz mais de 10 anos e se criou uma jurisprudência nessa última década sobre o tema. Sim. Então, eu percebia que havia uma necessidade de entendimento jurídico a respeito dos direitos dessa parcela da população que pagam tributos, pagam impostos, movimentam a economia, têm todos os deveres que um cidadão tem e pouquíssimos direitos reconhecidos. Até mesmo porque o Brasil é um dos países que mais violenta a população LGBTQIA+, que mais mata as pessoas transexuais no planeta. Né? Somos, infelizmente, né? Liderando o ranking. E, por incrível que pareça, é o país que mais consome esse conteúdo pornográfico. Então, existe uma dicotomia, né, em relação a isso, devido ao fato de que a balança não parece pender da forma correta, o que sinaliza uma hipocrisia social. Então, o direito ele se propõe a debater esses temas. E cada vez mais eu fui ampliando esses estudos para outras vertentes que não só jurídicas. Né? Porque o direito em si ele não é engessado, ele não está isolado da sociedade, muito pelo contrário. Ele depende das outras áreas do conhecimento para dar suporte teórico-científico para isso. Sim, com Né? certeza. Então, ainda na graduação, eu comecei a pesquisar o reconhecimento, primeiramente das uniões homoafetivas como família. Depois, nas especializações, eu peguei o período já da transição da primeira decisão do Supremo que reconhece elas como família. Né? E observa que quando eu escrevi a monografia, não se tinha muita doutrina e a jurisprudência era muito esparsa e muito teratológica, assim, monstruosa, por assim dizer, porque cada tribunal decidia de uma forma.
Por incrível que pareça, embora pareçamos conservadores, o Rio Grande do Sul é um estado pioneiro em relação ao reconhecimento dos direitos no campo do judiciário. Sim. E por que eu digo no campo do judiciário? Porque existe uma omissão que é evidente entre os poderes legislativo e executivo no debate sobre o tema. A gente vive uma sociedade ainda muito fundamentalista, que não leva essas pautas para aprovação onde deveria ser no campo, que deveria estar sendo discutidas essas questões, que são as políticas públicas. Sim. Então, isso deveria ser matéria de legislativo, isso deveria ser matéria de gestão pública através do executivo. Sim. E acaba tendo que ser judicializada essas demandas devido ao fato de insuficiência, desvirtuamento e omissão desses outros poderes da República Federativa do Brasil. Então, diante disso, a minha pesquisa ela se debruça no campo do judiciário, como o judiciário tem atuado na busca da concretização desses direitos fundamentais. Sim. E até então, naquela ocasião, não se tinha esses direitos pacificados na Suprema Corte. Eram decisões que eram tomadas em diversos níveis do judiciário, pelo Brasil afora. Sim. E o Rio Grande do Sul sempre foi bastante pioneiro. E aqui a gente não tem como não mencionar a doutora Maria Berenice Dias, que é uma das grandes vanguardistas em relação ao tema, até criou a expressão uniões homoafetivas, é neologismo dela, para demonstrar que essas relações também são baseadas no afeto e que precisam ser tratadas no campo do direito de família e não nas varas cíveis, como se sociedades de fato fossem. E aí isso então gera embasamento teórico até chegar na Suprema Corte e ser julgado no ano de 2011. Mas as primeiras decisões do Brasil foram do Rio Grande do Sul. Direito à visita íntima, reconhecimento de pensão alimentícia, pensão por morte, reconhecimento dessas uniões homoafetivas. Então, sempre foram vertentes que partiram do universo jurídico do estado do Rio Grande do Sul. E por incrível que pareça, estados que pareciam mais liberais eram os mais conservadores em nível de Tribunal de Justiça, como o próprio estado do Rio de Janeiro. Sim. Quando a Suprema Corte decide o primeiro case em 2011, isso gera um divisor de águas na discussão a respeito dos direitos das minorias sexuais e de gênero. E por que minorias? Não tem a ver com quantidade, tem a ver com reconhecimento de direitos e representatividade. Embora a gente saiba que a diversidade sexual ela seja muito mais plural do que a gente imagina, o reconhecimento desses direitos no campo social é muito menor. Sim. A partir de uma lógica heteronormativa da imposição social ou do próprio machismo estrutural. E quando a gente fala em machismo estrutural é porque ele está na estrutura da sociedade. Inclusive afeta os homens héteros porque precisam assumir posturas que não eram necessárias porque a sociedade impõe. Como, por exemplo, pagar a conta, não poder chorar. Isso tudo gera problema psicológico, inclusive, para homens cis, héteros, brancos, que vão continuar na classe dominante até que se faça uma ruptura com esse sistema. Então, a partir daí, o olhar do judiciário como um todo, a partir da estrutura infraconstitucional, começa a se modificar. E aí, então, nesse momento, eu já estou indo para o mestrado. E aí eu aumento o campo de discussão e debate para as políticas públicas de inclusão social através do controle jurisdicional. Então, eu analiso a decisão do reconhecimento das uniões homoafetivas, mas também amplio esse debate para a questão da política de cotas afrodescendentes, para a questão do transporte público gratuito interestadual para pessoa com deficiência, e ali, então, consolido a minha dissertação para observar se existia alguma motivação que legitimasse o judiciário a agir. Ao final da dissertação, se confirma o que se imaginava, que era justamente a omissão, a insuficiência e o desvirtuamento dessas políticas públicas que levava, então, o judiciário a ser cada vez mais garantista, e muitas vezes taxado, acusado de ativista, como se estivesse ultrapassando o seu poder jurisdicional, legislando ou administrando através das suas decisões, o que não se confirma nos estudos, porque na verdade ele usa a técnica da interpretação conforme a Constituição para garantir todos os outros fundamentos constitucionais que o Legislativo e o Executivo, por uma questão de discriminação e preconceito, não querem legislar ou administrar sobre. E aí, então, academicamente, eu vou parar no doutorado, onde eu descubro o programa de diversidade e inclusão social da Universidade Fevale. Não sabia quanto tempo eu ia levar para entrar, mas eu sabia que era ali que eu ia, que eu ia fazer meu doutorado.
E tive a felicidade, então, de ser muito acolhido pelo programa, passar na primeira seleção, me tornei bolsista da CAPES, Sim. de produtividade, e a minha tese, que defendi agora em fevereiro, Sim. foi sobre a análise da jurisprudência que se desenvolveu na Suprema Corte nessa última década, desde aquela primeira decisão de 2011. Então, observa que eu venho acompanhando na minha trajetória profissional todo o desenvolvimento da busca e da concretização desses direitos humanos em nível de judiciário. Sim. Claro que, para além disso, existe o Alberto militante, né, que, Sim. além de acadêmico, por ser professor universitário, eu também sou bastante ativista na defesa dos direitos. Então, conseguimos pela primeira vez na cidade de Santa Maria, onde eu ainda residia, fundar na OAB a primeira comissão da diversidade sexual e gênero da subseção, no qual tive a felicidade e a honra de presidir. E ainda presido até o presente momento, porque eu ainda tenho meu vínculo profissional com Santa Maria. Sim. Recentemente, então, também fui convidado e entrei na Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da seccional da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, onde estou coordenando um grupo de trabalho dentro da própria OAB e sempre permeando neste tema nos grupos de pesquisa que eu participo, né? Sim. Como membro da Academia Brasileira de Direito Internacional, como pesquisador do Núcleo de Tribunais Internacionais da USP, da Universidade de São Paulo, do Grupo de Metropolização aqui de Novo Hamburgo, né, no Grupo de Direito e Gênero da Universidade Federal de Santa Maria. Então, por onde eu passo, eu busco levar o debate e a reflexão sobre esse tema. Nesse período agora, é um período de bastante visibilidade a respeito do assunto, né? Porque quando a gente está passando pelo mês do orgulho, né? Que é a metade do ano, as pessoas se interessam mais em ouvir a respeito do tema. Sim. E embora devesse ser o ano inteiro, pelo menos é um momento. Sim, parece né? que as pessoas ficam um pouco mais sensibilizadas, né? Infelizmente, eu acho que talvez seja até uma questão meio que cultural, né? Parece que é o mês das noivas, é o dia dos pais, das mães, o dia das crianças, parece que é só naquele dia, né, que as coisas meio que acontecem, né? Que a gente para se sensibilizar, eu acho, né? Até as pessoas me questionam isso e a gente brinca com isso, né? O fato de que muitas empresas hoje, elas se importam com a questão da diversidade e da inclusão e também em relação à diversidade e inclusão das minorias sexuais e de gênero, muitas vezes não é nem pelo altruísmo, né? Mas é pelo reflexo da imagem que essa empresa vai ter na sociedade, né? Pelo selo de diversidade e de inclusão que ela vem a ter. Mas pelo menos é um caminho. Sim. Né? E embora a gente debata e discuta esses temas muito mais nessas datas, eu sempre costumo enxergar a sociedade bastante progressiva, no sentido de que, obviamente, que a gente deveria debater esse tema todos os outros dias da vida. Sim. Mas as datas, elas são para isso. São para isso. Né? Para lembrar cada vez mais da importância. A gente sabe que a gente tem que amar as pessoas o ano inteiro, mas a gente fica muito mais sensível com os familiares no Natal. A gente sabe que tem que perdoar as pessoas o ano inteiro, mas é na Páscoa que a gente vai lembrar da história de Cristo. Né? Então, a gente sabe que tem que desejar boas vibrações o ano inteiro, mas é na virada do ano que a gente estima que isso aconteça de forma melhor. Sim. Então, não significa que por a gente debater muito mais no mês de junho sobre a reflexão dos direitos das minorias sexuais e de gênero, que a gente não tenha o intuito de respeitá-las no decorrer do ano. É da natureza humana criar marcos temporais para que a gente possa, né, enaltecer aqueles debates. Então, está tudo certo. Sim. E a questão dos direitos conquistados até então, tu acha que isso são garantidos? Porque a gente vê sempre, a gente vive momentos turbulentos, né? Na questão política, na questão de quanto sociedade, né? Às vezes me parece que a gente está regredindo em algumas questões, né? Isso é bastante complicado, até pelo que eu estava sinalizando no início da fala, né? Todos os direitos e garantias que se têm conquistados à população LGBTQIA+, importante ressaltar também que as letras não é modismo, né? Não é no intuito de gerar uma visibilidade desnecessária, é pelo contrário, é justamente para dar identidade e visibilidade para todo tipo de identidade de gênero, orientação ou expressão de gênero que possa existir. E o mais significa justamente isso naquele símbolo, né? Que a nossa capacidade cognitiva é tão baixa ainda
que a gente ainda não consegue compreender uma pluralidade de diversidades que ainda existe e que a gente ainda não conseguiu enxergar. E que essas letras podem aumentar, né? Então, mais está me Elas dizendo vão que aumentar. com certeza. A gente só não tem capacidade ainda de ver. Né? A limitação está na gente, Sim. não está na diversidade que existe, na verdade. Assim como há pouco tempo atrás, a gente só enxergava GLS, só enxergava LGBT, então cada letra é uma identidade, é uma pessoa, é uma vida. Sim. E isso importa. E elas sempre existiram no decorrer da história da humanidade. A única diferença é que elas não poderiam ser visibilizadas. Essa é a diferença do passado para o presente em relação a isso. Então, em relação aos direitos, nós avançamos muito em relação a isso, felizmente, graças ao Poder Judiciário. Sim. Felizmente, especialmente, graças à boa técnica jurídica que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, nesta última década, vem desenvolvendo, né, sobre a perspectiva da interpretação conforme a Constituição, para interpretar os outros princípios fundamentais e concretizar esses direitos. E aí se avançou muito, como, por exemplo, temas da possibilidade da doação de sangue, né? Sim, que porque se tinha essa discriminação, os hemocentros vazios e não poderia aceitar o sangue de um homem bissexual ou homossexual, né? Sendo que se faz toda uma triagem de todo e qualquer sangue. Até pouco tempo, para não gerar preconceito, por muito tempo eles negavam, né? A pessoa, quando dizia sua orientação sexual, né? Ela já era totalmente descartável, já nem tiravam, não coletavam, né? O que é um absurdo. E parece que alguns hospitais, alguns centros, eles acabavam por talvez não se sentirem represálias, eles coletavam esse sangue, mas esse sangue era totalmente descartável, né? Então... Exato. E outros temas, como, por exemplo, a retirada do crime de pederastia, né, envolvendo a homossexualidade do Código Penal Militar, o direito à licença maternidade e paternidade para mães que não gestaram biologicamente, nesse caso, no mesmo período, o direito a pessoas trans a fazerem retificação do nome do registro civil sem precisar fazer a cirurgia de redesignação sexual, inclusive de cumprir penas em celas decorrentes com a sua condição, né, em relação ao gênero, né? Porque muitas vezes mulheres trans eram largadas em celas masculinas, né, que era em desacordo com a sua identidade de gênero, e vários outros temas, como a própria direito à educação e debate sobre esses temas na escola, o bullying LGBT-fóbico, o direito ao acesso à informação nas bienais, né, com livros que debatam a diversidade sexual e gênero. Enfim, a gente está vivendo um período muito difícil, mas graças ao judiciário, até o presente momento, pelo menos se tem uma estabilização em relação a esses direitos. Qual é o problema? Né, o fato de que isso não são políticas públicas, são decisões judiciais. Logo, né, com a rotatividade dos poderes legislativo e executivo, com a aposentadoria compulsória que ocorre com os ministros do Supremo, com as novas indicações da Suprema Corte que são feitas pelo Poder Executivo e sabatinado pelo Legislativo, a mudança do entendimento pode modificar, pode alterar. Então, quando se modifica o entendimento, né, porque isso é uma jurisprudência, né, é uma pacificação do entendimento da Suprema Corte, a gente pode ter uma transformação no entendimento da Corte, ao ponto de se ter um retrocesso de todos esses direitos. Então, se a gente eleger representantes políticos, né, da classe política, fundamentalistas, né, discriminadores, atentadores dos direitos humanos como um todo, automaticamente a gente vai ter indicado à Suprema Corte ministros que têm um alinhamento com esse tipo de pensamento, que provavelmente no decorrer dos anos se perpetuar nesse segmento, as 11 cadeiras venham a mudar, ou que não é necessário, né? Às vezes, uma maioria simples dentro de uma das turmas já começa a fazer alterações e modificações de entendimento, como a gente às vezes vê na própria Suprema Corte estadunidense, né, quando se indicam ministros mais conservadores. Então, o perigo é esse. A sociedade tem que estar muito atenta, né, em quem vai votar. E não é só no executivo, a gente enfoca e dá muita evidência, né, protagonismo para os chefes do executivo, da prefeitura, do governo do estado ou da presidência. Mas a gente esquece que quem ajuda a administrar o país e faz as legislações, ou no caso das minorias sexuais e de gênero, não faz, por questão discriminatória, são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que a gente elege aos montes
e muitas vezes não fiscaliza a sua atuação no decorrer do tempo e que depois vão fazer indicações e sabatinar, inclusive, dos ministros do Judiciário. Sim. Então, a gente precisa levar esse debate, e o teu programa é muito importante por isso, porque a gente possibilita, né, que o acesso à informação chegue de forma massiva às pessoas para que possam refletir sobre o tema, sejam mais responsáveis Sim. a respeito de quem vão eleger, para que os direitos dessa população não retroajam. Lembrando que quando se ataca os direitos da população LGBTQIA+, está se atacando também o direito das famílias heterossexuais, cis-normativas, porque essas pessoas vêm de núcleos familiares de pessoas que têm uma diversidade sexual diferente da sua, que é a heteronormativa. Então, quando um filho LGBT sofre, a mãe hétero sofre, o pai hétero sofre, o primo hétero sofre, a prima cis sofre, todo mundo sofre, porque é a sociedade como um todo. Sim. Então, a gente tem que desestigmatizar essa discussão de que direitos humanos envolve um alinhamento político partidário ou algum partido ou pessoa específica, porque direitos humanos são direitos de todos os seres humanos. É importante a gente estar retomando a questão, né, dos direitos, né, de todo o componente da sigla, né, LGBTQIA+, dessa importância, né, até mesmo quem é que faz as leis, quem é que são os nossos candidatos que vão estar aí nas possíveis eleições, né. A grande maioria dos eleitores são mulheres. E qual a porcentagem de mulheres que estão fazendo que estão criando leis, que estão realmente em cargos políticos, né, para essa população? É bem importante que essa população tenha essa consciência, né, de estar colocando nos cargos políticos pessoas que representam, né, que têm um viés ideológico e parecido com o que as pessoas acreditam, né? Existe um problema grande no Brasil. Não é no Brasil, é no mundo. Né? Mas no Brasil isso é muito evidente, e como é o nosso campo de estudo, isso fica muito mais claro, né? Que é a falta de consciência de classe. Sim. Né? As pessoas não se veem como representadas ou representantes daquele segmento. Então, por exemplo, mulheres são mais de 50% da população brasileira e 10% das representantes no Congresso. Significa dizer que mulher não vota em mulher. Então, o machismo, nesse caso, ele é tão estrutural, está tão na estrutura social, que leva as mulheres a pensar que elas não são boas o suficientes para se representar. Sim. E isso também não acontece de forma diferente na população LGBT. Mas uma única mensagem que eu gostaria de deixar é de que tu não precisa ser LGBT para defender direitos LGBT, porque isso são direitos humanos. Assim como tu não precisa ser negro para defender a causa racial, assim como tu não precisa ser uma pessoa com deficiência para defender a questão das pessoas PCDs, assim como tu não precisa ser uma árvore para defender o meio ambiente. Sim, exatamente. Na verdade, a gente tem que defender simplesmente porque é o correto. E a gente espera que a sociedade caminhe de forma progressiva para isso, quanto antes. Sim. Bacana. Eu tenho certeza que hoje a gente aprendeu muito contigo, porque a gente vê que tu és um profissional completo, né? Que tu desde a graduação, tu tem seguindo, né? Então, um meio, né? Tanto profissional, quanto academicamente, quanto cientificamente, buscando nas pesquisas, né? E com certeza a gente precisa muito de pessoas que nos trazem essa representatividade e que estejam aí nos apoiando também na criação de leis. Eu acho que tu tens um papel aí bem importante, né? E que eu acredito que tem um longo caminho, né? De ativismo e de luta, né? Porque é uma luta que vai ser permanente, né? Verdade. E é uma luta que não cessa, né? É uma pena que é um debate que não se esgota, mas que a gente não perca a esperança, né, de dias melhores. Estamos vivendo um período eleitoral, que a sociedade esteja atenta da importância que o voto tem, porque esses debates que a gente está fazendo aqui, os problemas que a gente está sinalizando, é justamente, né, pela má utilização da principal ferramenta que a gente tem, que é a escolha do nosso representante ou da nossa representante político. Sim. A partir disso, uma sociedade se desenvolve, ela melhora, ela progride, porque como dizia Winston Churchill, né, a democracia é o pior dos regimes, mas não há melhor que ela. Sim. Então, até que a gente ache uma forma, né, melhor que a democracia, que a gente utilize da melhor forma possível da que a gente tem acesso. Sim. Bacana. Então a gente já está indo para o encerramento do programa de hoje, né? Então, novamente, eu te agradeço por ter aceito esse convite por estar aí conosco, né? E a minha frase final é: você não deve ter o poder de dizer e disseminar o seu preconceito, né? Sobre aceitar ou não o casamento gay.
a não ser que você seja pedido em casamento, né, por uma pessoa de condição afetiva diferente da sua. Então, respeite a diversidade do outro, independente dela qual for. Não é direito seu ser preconceituoso. Então, saia das suas bolhas, saia das suas amarras e para um mundo mais diverso. Me procure no meu Instagram, né, @robsonconstante, me mande direct com novas pautas, sugestões, críticas, né, que esse programa não é somente meu, é teu. Então, até o próximo programa. Obrigado.